Bom, vamos falar agora do logaritmo complexo. A gente vai falar de maneira bem rápida, tá? Porque imagino que vocês já tenham trabalhado bastante com ele na graduação. Então aqui é só para dar uma abordagem mais formal para ele. Tá? Bom, a gente já tem a exponencial complexa. Tá? O logaritmo complexo, em princípio, é para ser a função inversa da exponencial complexa. Né? Então o que significa isso? Se eu der um número complexo aqui, z igual a r elevado a θ na forma polar, calcular o logaritmo dele significa achar algum número cuja exponencial vai dar esse z aqui. Ok? E uma escolha óbvia é isso aqui. Pegar o log do raio mais i vezes o θ. Ok? Antes de eu explicar por que isso aí funciona, deixa eu só falar rapidinho aqui de notação. Esse log aqui, esses dois logs são logaritmo de base e. Okay? No cálculo real, em geral, quando a gente escreve log é base 10. E quando é base e, a gente escreve ln. Aqui não, toda vez que escrever log é base e. Ok? A diferença aqui é que o da esquerda, que está aplicado em z, é um logaritmo complexo. O da direita aqui, que está aplicado em r, é o logaritmo real normal. Ok? Que eu, em geral, prefiro escrever essa fórmula aqui, botando ln do lado de cá, ln de r. Ok? Para deixar claro que esse aqui é o real, aquele ali é o complexo. Okay? Mas esse livro usa a mesma notação para os dois, então tem que tomar cuidado para não confundir. Bom, por que essa definição aqui para o log de z funciona? Porque se você pegar a exponencial disso, exponencial de log de r mais de θ, exponencial de uma soma vira o produto, aí aqui eu vou ter exponencial de log de r. Esse log aqui é o log real. Então, exponencial do log real, você sabe que pode cancelar as funções, sobra só o r. Aí tem o elevado a θ aqui, então recuperei o r elevado a θ, que era justamente o z. Então, a exponencial disso aqui realmente dá z. Então, faz sentido definir o log de z como sendo isso aí. Ok? Então, por exemplo, digamos que eu queira calcular o log complexo de menos 1. Ok? Log real de menos 1 não existe, mas nos complexos vai existir. Por quê? Porque você pode pegar o menos 1, escreve na forma polar aqui. Ok? O menos 1 tem raio 1, o ângulo dele é π. Lembra de botar 2kπ, porque se eu somar voltas completas ou subtrair voltas completas, continuo voltando naquele mesmo ponto. E agora usa essa definição aqui. Então vou pegar o que? O log, ou na minha anotação ln, né, do raio, então ln de 1, mais i vezes o ângulo, então simplesmente o que estava ali, né, na exponencial. No caso aqui, ln de 1 dá zero, então vai sobrar só i vezes π mais 2kπ. Okay? Observa que esse valor aí do logaritmo de menos 1 não é um valor único, porque se eu mudar o k aqui, vai mudar a resposta, né? A resposta pode ser iπ, pode ser i3π, pode ser i5π, i menos π. Então, vai ter infinitas soluções diferentes. Okay? Tem situações em que é conveniente deixar assim mesmo, aceitar o logaritmo complexo como sendo o que a gente chama de uma função multivalente, que pode ter infinitos valores. Só que esse livro aqui não segue essa abordagem. Okay? Ao invés disso, ele vai meio que escolher um valor para o ângulo. Então, se eu escolher o valor num certo z, o valor do ângulo, se eu variar um pouquinho o z, ainda dá para definir o ângulo ali perto de uma maneira bem definida. Só vou ter ambiguidade se eu der uma volta completa em torno da origem, aí eu aumentaria um ou múltiplos de 2π. Ok? E aí eu deixaria de ter unicidade. Mas se eu for numa regiãozinha ali que não chega a dar uma volta completa na origem e não pegue a própria origem, porque o ponto mesmo da origem não tem um ângulo bem definido, e de qualquer modo o raio seria zero, aqui no log real de zero também não está definido, então nunca vou querer pegar nem a origem, nem dar uma volta completa em torno dela, senão eu vou somar múltiplos de 2π e eu não perderia a minha unicidade da função. Okay? Bom, se a gente vai trabalhar com uma função unívoca, ou seja, ao invés de ser funções multivalentes que podem ter infinitos valores, vou querer ter só um valor para cada ponto, a gente vai ter que falar então do que é chamado de um ramo ou folha do logaritmo. Okay?
que vai ser uma escolha do valor para o logaritmo, mais especificamente uma escolha do ângulo, né, porque o ângulo é o que causa ambiguidade, numa certa região em que dá para fazer essa escolha de uma maneira contínua. Okay. Mais especificamente, ele vai provar esse teorema aqui. Ele tem aqui uma região ômega simplesmente conexa, só para lembrar, simplesmente conexa quer dizer que não tem buracos dentro dela, que contenha o 1, mas não contenha o 0. Okay? Então poderia ser essa região aqui, por exemplo. Aqui contém 1 aqui, o 0 ficou fora dele, e é simplesmente conexa porque dentro da região não tem nenhum buraco. Okay? Tem essa entrância aqui, mas ela não está dentro da região, ela está só meio que entrando, mas não forma uma ilha lá dentro. Okay? Então essa região é simplesmente conexa. Em qualquer região assim, simplesmente conexa, contenha 1 e não contenha o 0, dá para definir um ramo do logaritmo, ok? Que usa essa notação aqui, mas na verdade está chamando de um fzão, ok? E ele vai querer definir esse ramo, esse fzão esse logaritmo nessa região ômega, como sendo uma função que seja holomorfa, que satisfaça isso aqui, né, que ela cancele com a exponencial, ou seja, a exponencial dela, calculada em z, volte a seu próprio z, e que coincida com o logaritmo real toda vez que o r for um número real perto de 1, ou mais especificamente nessa regiãozinha aqui que está no eixo real e dentro da região. Okay? Então ele vai mostrar que existe uma função que satisfaz essas condições, e aí essa função é o que ele vai chamar de logaritmo naquela região ômega, ou seja, um ramo do logaritmo correspondente àquela região ômega ali. Na verdade, em geral, ele não vai nem ficar escrevendo esse ômega aqui, mas aqui é só para deixar bem claro que é um ramo específico para aquela região ali. Bom, então, por enquanto, esquece essa definição aqui, então que ele não vai começar por aí. Ao invés disso, ele vai tentar definir o logaritmo como a integral à primitiva de 1 sobre z. Ok? Bom, como ele está trabalhando numa região simplesmente conexa, a gente já viu que uma função holomorfa, né, 1 sobre z vai ser holomorfa nessa região, já que o 0 ficou fora. Uma região holomorfa, uma função holomorfa numa região simplesmente conexa, a gente viu que vai ter primitiva. Então aqui a gente pode calcular a primitiva simplesmente pegando aqui, fixa um ponto qualquer aqui, no caso aqui ele escolheu fixar 1, e aí para calcular a primitiva num ponto z qualquer, você simplesmente liga por um caminho até ali e integra ao longo desse caminho. Como a função é holomorfa e região simplesmente conexa, a gente já viu que se eu pegar qualquer outro caminho, a integral vai dar sempre o mesmo, então o resultado da integral está bem definido, não depende da escolha do caminho. Okay? E ele vai fazer isso então. Vai definir o f de z como a integral do fzinho, que era o 1 sobre z, ao longo do caminho. Então, okay? Isso aí vai ser o tal do logaritmo. Então tá ok. Já definimos o logaritmo por meio dessa integração aí de 1 sobre z ao longo de um caminho qualquer. E a gente já mostrou também que quando a gente define funções assim, a derivada dessa integral acaba sendo a função que você tinha. Então a derivada do fzão realmente dá 1 sobre z. E agora ele vai provar isso aqui. Okay? Que essa função definida assim, como a integral de 1 sobre z, ela é a função inversa da exponencial, no sentido de que se eu aplicar a exponencial nela, cancela e volta a ser z. Bom, para provar isso, ele vai pegar essa igualdade que ele quer provar, multiplicar por exponencial de menos fzão dos dois lados, então vai virar essa igualdade aqui. Então, aqui, se ele provar essa aqui, provou a de cima, porque aí é só multiplicar por exponencial de fzão de novo, você chega naquela lá de cima. Bom, para provar isso aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai derivar essa função aqui, ok? E aí simplesmente deriva isso aí, usando as regras normais, derivada do produto, derivada da regra da cadeia, etc. Chega nisso aqui. Como a derivada do fzão é 1 sobre z, quando eu jogar aqui, vai multiplicar por aquele z ali, vai dar 1, aí eu tenho 1 menos, vai dar 0. Ok? Então a derivada dessa expressão aqui é 0. Então,
e como eu estou numa região conexa e a derivada é zero, quer dizer que essa função, essa expressão aí vai ser constante. Ok? E eu quero que ela seja constante e quero mostrar que a constante é exatamente 1. Bom, para isso basta calcular um ponto em que ela dê 1. Né? E é fácil, joga z igual a 1 ali, vai ficar 1 vezes exponencial de menos f, só que o f, lembra como é que ele era calculado, né? Se eu quero calcular num z, eu integro numa curva até lá. Bom, mas se eu quiser calcular no próprio 1, vou pegar uma curva saindo do 1 e chegando no 1. Para isso basta pegar uma curva que não sai do lugar. Então minha curva é um ponto só. E a integral num ponto só vai dar zero. Ok? Então o f calculado em 1 dá zero. Então joga isso aqui, você vai ver que essa expressão realmente dá 1 naquele ponto, e como ela é constante, vai dar 1 na região toda, e aí, então isso aqui vai valer na região toda. Okay? E por último, ele vai querer mostrar que a função realmente coincide com o log real quando o r estiver ali naquele intervalinho ali. Bom, para fazer isso, basta ver que eu defini o f, o livro definiu o f como integral de 1 sobre z, só que se meu ponto estiver aqui, nesse intervalo aqui, a curva ligando 1 a ele, eu posso pegar ela simplesmente em cima do eixo x, né? Okay? Então vai virar uma integral de 1 sobre x, de 1 até r, e aqui é uma integral real mesmo, integral real de 1 sobre x dá o logaritmo real. Calculado em r menos calculado em 1 vai dar log de r. Okay? Então realmente a função calculada lá em cima daquele intervalo no eixo real coincide com o logaritmo real. Okay? Então tá aí. Então, em qualquer região ômega simplesmente conexa, que contém 1 e não contém o zero, dá para definir um ramo do logaritmo. Okay? Então, uma escolha bem definida de valores para o logaritmo, que seja holomorfa, etc. Okay? Bom, um ramo que é especialmente útil é quando você pega essa região aqui, que é o plano complexo, menos o eixo x negativo. Okay? Então, pega o plano complexo todo e tira o eixo x negativo, incluindo o zero. O zero também vai sair. Okay? Então, sua região ômega seria o que sobrou aqui. Certo? Tudo menos o eixo x negativo, que é o que ele chama de um plano cortado. Fez um corte aqui. Esse corte aqui é o que a gente chama de um corte do ramo. E o logaritmo definido nessa região é o que é chamado de o ramo principal do logaritmo. Okay? Muitos autores, quando querem dizer o ramo principal do logaritmo, usam o log com letra maiúscula, okay? Para diferenciar dos outros ramos. Esse livro aqui continua usando o mesmo log para tudo. Okay? Então, de novo, tomem cuidado para não confundir quando ele está usando o ramo principal ou um outro ramo qualquer. Bom, vamos ver se isso aí está bem definido. Primeiro, essa região aqui é simplesmente conexa, né? Ela não tem nenhum buraco dentro dela. Se eu não tirasse o eixo x negativo todo, se eu tirasse essa origem, ficaria um buraco. Mas o eixo x negativo todo não, minha região seria uma coisa assim, né? Ela não tem buraco dentro dela. Tem uma reentrância aqui ao longo do eixo x negativo, mas não chega a formar um buraco que fica isolado dentro dela. Então é uma região simplesmente conexa. Contém o 1, não contém o 0, então dá para aplicar o teorema, vai ter um ramo do logaritmo bem definido aí. E o ramo ele vai mostrar que vai ser calculado justamente por aquela fórmula que a gente viu lá no começo, mas com o ângulo especificamente entre menos π e π. Okay? Aqui em cima eu tinha feito o cálculo acrescentando 2kπ, okay? Porque eu estava pegando todos os possíveis valores do ângulo. No ramo principal, não. No ramo principal vai tirar isso aqui, mas tomando cuidado de sempre pegar ângulos entre menos π e π. Ok? Na verdade, eu nem poderia pegar aqui naquele ramo, porque aqui eu estou calculando no eixo x negativo, que ele deixou de fora. Okay? Mas, na verdade, isso aí é uma escolha. Se você quiser calcular num real negativo, você pode escolher um outro ramo diferente. Não é o ramo principal, mas dá para escolher outros ramos. Por exemplo, você pode jogar o corte do ramo aqui para o eixo y negativo, então para cima, para o lado que você quiser. Okay? O que corresponde a simplesmente fazer uma outra escolha de ângulo. Okay? Então, se eu quiser calcular
log no menos 1 aqui. Aqui em cima, nesse ramo, não faria sentido, porque eu joguei o menos 1 fora. Mas nesse aqui de baixo daria perfeitamente para calcular. Ok? Aí eu teria que pegar o ângulo aqui como sendo π, que aí está nesse intervalo aqui, que foi como eu fiz lá em cima. Ok? Então, é isso. Cada escolha de ramo que corresponde a uma escolha de um certo intervalo de ângulos que você vai querer usar. Bom, e agora ele vai mostrar que esse logaritmo aqui que ele definiu integrando a função 1 sobre z coincide realmente com aquela fórmula que a gente tinha visto lá no início. Okay? Como que ele vai fazer isso? Ele vai calcular o logaritmo, o ramo principal, de um r elevado a θ, ok? Pela definição, se aqui é o meu ponto r elevado a θ, eu tenho que sair do 1 e escolher alguma curva que vai até lá e integrar 1 sobre z ao longo dessa curva, né? Ok? Só que ao invés de escolher uma curva qualquer, ele escolheu uma que facilita os cálculos. Ele pegou, saindo do 1, vindo pelo eixo x até o raio R, e aí depois indo ao longo de um círculo até chegar lá. Tá ok? Bom, então a integral ao longo desse caminho todo vai ser o quê? Uma integral ao longo desse intervalo aqui no eixo x, que vai ser uma integral de 1 a r de 1 sobre x dx, e depois mais uma integral nesse arco aqui, ok? De 1 sobre z dz, só que aqui ele mudou o nome da variável, mas tanto faz. Esse eta aqui é esse trecho aqui, esse arco. Aí parametriza aquele arco, vai ficar um r elevado a θ, com θ indo de 0, com ângulo indo de 0 até aquele θ ali, né, que está o ponto. Então, você simplesmente faz uma parametrização normal, faz a conta, você chega exatamente naquela fórmula lá que a gente tinha visto no início. Okay? Só que agora com θ especificamente no intervalo de menos π a π. Ok? Bom, então tá. Então a gente já viu que dá para definir diferentes ramos do logaritmo. Tem esse ramo principal, pode ser calculado por aqui. Então, aqui, embora a gente tenha definido ele integrando 1 sobre z, no final a gente chega nessa fórmula aí que pode ser usada de maneira mais imediata. Uma coisa que tem que tomar cuidado é que algumas propriedades que vocês estão acostumados com o logaritmo real deixam de valer no log complexo. Então, por exemplo, no log real, vocês estão acostumados que o logaritmo de uma multiplicação é a soma dos logaritmos. No complexo, isso deixa de valer. Log de um produto não necessariamente é a soma dos logs. Okay? Por que isso acontece? Por causa desse problema aí dos ramos, que você tem que escolher uma faixa de valores para o ângulo. Okay? Então, por exemplo, aqui ele dá um exemplo em que o Z1 e o Z2 são esse número aqui. Ok? Então, mais especificamente, ele está com raio 1, né? O ângulo 2π sobre 3, que seria 120 graus. Então, está pegando o Z1 e o Z2 como sendo esse ponto aqui. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando eu pegar o Z1 vezes Z2, vai somar os ângulos. Então, Z1 e Z2 vai cair aqui no 4π sobre 3. Ok? Então, esse ponto aqui teria um ângulo de 4π sobre 3. Só que 4π sobre 3 sai daquele intervalo de menos π a π. Ok? Então, tem que reescrever ele, ao invés de 4π sobre 3... Ops, passei. Cadê? Eu acho que eu apaguei. Desculpem. Voltando aqui. Então, tinha Z1 e Z2. Tinha o ângulo 2π sobre 3. O produto vai somar os ângulos, então vai virar o ângulo 4π sobre 3. Então, Z1 vezes Z2 está aqui. Só que para o ramo principal eu não posso usar ângulo 4π sobre 3. Então, vou ter que reescrever esse ponto aqui como sendo o ângulo menos 2π sobre 3. Ok? E aí, quando você faz as contas, você vai ver que vai dar errado. Porque aí, no produto, eu vou ter que reescrever como ângulo menos 2π sobre 3. Então, log vai dar
menos 2π sobre 3i. Só que esse aqui era para ser 2π sobre 3, o outro também, então a soma teria que dar 4π sobre 3, que não é a mesma coisa que aquilo. Ok? Então, tem esse probleminha aí. Ok? Quando a soma dos ângulos sair daquele intervalo, você passa a ter uma desigualdade aqui. Ok? Então, tomem cuidado com isso. E a mesma coisa também vale para potências, né? Nos reais, você está acostumado que se você tem uma potência, você pode passar para frente multiplicando. Nos complexos, não necessariamente isso aí é verdade. Okay? Porque isso aqui vai multiplicar o ângulo por n, e quando você multiplicar o ângulo por n, pode ser que saia do intervalo de novo. Aí vai deixar de valer essa igualdade. Então tomem esses cuidados aí. Ele dá aqui também a série de Taylor do log de 1 mais z. Okay? Não dá para pegar do log de z, porque no z eu tenho uma singularidade, né? O log de 0 não existe. Mas pegando 1 mais z, quando z for 0, eu vou ter log de 1. Então, em torno de 1 dá para expandir. E ele mostra que vai ser essa série aqui. Okay? Que vai ser válida. Aqui está uma série em torno do 1, na verdade. Então, como tem uma singularidade aqui no 0, vai valer um círculo de raio 1 em torno do 1. Ok? Para o módulo de 1 mais z menor do que 1. O que equivale a dizer módulo de z menor do que 1. Okay? Para provar isso aí, ele simplesmente deriva dos dois lados isso aqui e mostra que ambos são iguais a 1 sobre 1 mais z. Okay? Não vamos esquentar muito a cabeça com isso. A partir do logaritmo complexo, dá para definir agora potências complexas, quer dizer, potências em que você tenha, por exemplo, um número complexo no expoente. Okay? Imagino que vocês já tenham visto isso na graduação também. A ideia é que para calcular isso aqui, você pensa como se você fosse aplicar a exponencial do log disso aí. Ok? E aí aqui você aplica a propriedade do log, que eu falei que acabei de falar que não necessariamente continua valendo, mas vamos fingir que ela vale e ficar com isso aqui. Ok? Por que eu vou fingir que ela vale? Porque desde que eu não saia do intervalo, ela vai valer. E na verdade isso aqui é uma definição. Okay? Isso aqui ainda não existe. Não tem nenhum significado para isso. Então a gente está dando significado para isso. Eu vou definir como sendo isso aqui. Exponencial do expoente original vezes log da base original. Okay? Então toda vez que for calcular potência em que o expoente é complexo, por definição você usa essa fórmula aqui. Ok? E isso aqui dá para calcular, porque a gente já sabe calcular log, aí depois é só multiplicar por A, e depois aplicar exponencial, a gente já sabe calcular. Então isso aí está tudo bem definido. Aí com essa definição aí, e com ele usando o ramo principal do logaritmo, tá? Esse aqui, ó, esse livro, o log, toda vez que ele escrever o log, vai ser o ramo principal, menos que ele faça alguma observação que não seja. Então, para o ramo principal, vai valer que 1 elevado a alfa vai dar sempre 1. E se eu tiver z elevado a 1 sobre n e elevar a n de novo, vai voltar a ser o próprio z. Okay? Mas, de novo, é porque ele está escolhendo só o ramo principal. Em geral, na maioria dos livros, quando você define potência complexa, vai ter infinitos valores, porque o log tem infinitos valores. Okay? Mas como ele está escolhendo um ramo específico, então vai ter uma escolha de uma potência complexa específica. E por último, só para terminar, ele vai mostrar aqui que se eu tiver uma função f que seja holomorfa e que não se anule em nenhum ponto, numa região simplesmente conexa, então vai existir uma outra função g cuja exponencial deu f.
ok? E essa função g aí é o que a gente chamaria do log de f. Ok? Se f é a exponencial de g, então g é log de f. Okay? Não é tão simples assim, porque, como a gente viu, para definir o log eu tenho que escolher um ramo direitinho, uma certa região simplesmente conexa, etc. Aqui eu tenho uma região simplesmente conexa, mas para f, que a f é holomorfa ali. Okay? A g não necessariamente ela vai estar numa região simplesmente conexa, porque ela pode ser definida numa região maior. Então, tem um certo cuidadinho para mostrar que essa função g vai existir, mas dá para provar de uma maneira parecida com de antes. Antes eu queria calcular log de z, eu defini como integral de 1 sobre z. Aqui, para definir o log da função g, a gente vai... Aliás, desculpa. É o log da f, certo? G é para ser o log da f. A gente vai definir o log da f como a integral disso aqui. Por quê? Porque isso aí, se isso aqui já existisse, o log de f já existisse, tivesse propriedades que a gente está acostumado a valer nos reais, derivada ia ser o quê? Pela regra da cadeia, vai ser da derivada de fora, derivada do log vai dar 1 sobre f, vezes a derivada de dentro, que é f'. Então, justamente f' sobre f. Ok? Então, isso aqui é o que seria a derivada do log de f. Então, ele está definindo a g, o log de f, como integral disso aí. E aí faz um raciocínio bem parecido com o que foi feito lá em cima, então não vou repetir aqui. Quem quiser dê uma lida com cuidado, mas é basicamente quase a mesma coisa do que a gente fez lá em cima. Então, não vamos precisar esquentar muito a cabeça com isso. Então tá, isso é o que a gente vai precisar saber do log por enquanto.